Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia uma comunicação direta com os nossos cooperados, os cooperados da Unicred Aliança. Desde já, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje faremos um bate-papo, uma conversa sobre o cenário econômico nacional. Antes de chamar o nosso convidado para essa conversa, para esse bate-papo, eu gostaria de falar um pouquinho de algumas ações e algumas atividades da Unicred Aliança. A Unicred Aliança é uma cooperativa que está sediada em Uberlândia e temos 26 pontos de atendimento em 19 cidades de Minas Gerais e 2 em Goiás, no estado de Goiás. Hoje contamos com 9 mil cooperados, mais de 400 milhões de reais em depósitos, mais de 280 milhões de carteira de crédito, mais de 40 milhões de patrimônio e já fechamos o primeiro semestre de 2020 com resultado positivo. Temos 27 anos de fundação, são 27 anos com resultado positivo. Então a Unicred Aliança sempre entregou resultado para os nossos cooperados. Estamos vivendo um ano diferenciado em 2020, é um ano em que estamos vivendo uma situação completamente adversa e inusitada, para não utilizar um outro termo. E nós da Unicred Aliança, nesse semestre desse ano de pandemia, desde que se instituiu uma situação de pandemia, uma situação que requeria ações diferenciadas, temos feito várias ações em apoio aos nossos cooperados. Quero destacar aqui que já efetuamos nesse período mais de 600 reestruturações de operações de crédito para apoiar os nossos cooperados. Também fizemos desde março, criamos linhas de crédito especial para apoiar os nossos cooperados, linhas de crédito que contemplam taxas diferenciadas, que contemplam carência nas operações de crédito. Então, quero dizer que a Unicred Aliança se coloca sempre ao lado do cooperado e estamos preparados para apoiá-los, e podem os cooperados da Unicred Aliança contar com a Unicred Aliança. Somos uma cooperativa premium, trabalhamos com um público específico, um público que também, por seu lado, tem apoiado fortemente a Unicred. É uma parceria muito de duas mãos e que nos honra ter esse público como cooperado. E esse público, pode ter certeza, pode contar sempre com a Unicred. Feito dito isso, quero convidar o nosso palestrante, o Ivo Charmon, economista-chefe da Quantitas. A Quantitas é nossa parceira de longa data no sistema Unicred, tem feito gestão de fundos específicos para o sistema, além de fundos de outras que ela administra. Ivo é economista-chefe da Quantitas, graduado em Ciências Econômicas e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Ivo. Muito obrigado por atender esse nosso convite, de estar conosco nessa live, e gostaríamos, palavra contigo, de te ouvir. O Ivo, estamos aguardando a entrada do Ivo aqui. Só um instante, vamos fazer o processo de chamar o Ivo aqui. Só um minutinho, peço desculpas aqui. Ok, nós ficamos de chamar o Ivo aqui, ele está passando o processo de entrada. Tá bom, então aguardando o Ivo para que o Ivo entre aqui na nossa live, e às vezes acontece esse delay entre a nossa chamada dele aqui e a entrada do Ivo aqui na live. Bom, falando um pouquinho mais da Quantitas,
A Quantitas é uma administradora de fundos, tem dentro do portfólio diferentes fundos dos quais os cooperados têm. Os cooperados não investem diretamente na Fundecem através da Unicred Aliança, e nós somos investidores em parte em alguns dos fundos da Quantitas. Antes de... Ok? Já está no ar o Ivo. Boa noite, Ivo. Agora sim temos a presença do Ivo, por enquanto, sem áudio, é isso? Vamos ajustar o áudio aqui. Não estão me ouvindo, não? Ótimo, estamos te ouvindo, Ivo. Bom, eu não sei se você acompanhou, eu já fiz uma apresentação breve sua aqui, mas mais uma vez seja bem-vindo e muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco. Nós vamos conversar com o nosso público dos cooperados da Unicred Aliança e estamos a postos aqui para te ouvir. Tá, o seu áudio está um pouco baixo, mas acho que foi agora. Vamos lá. Tá ótimo. Bom, gente, tá dando para ouvir legal? Perfeitamente, estamos te ouvindo. Maravilha. Vamos lá. Eu acho o seguinte, hoje a gente está numa fase, né, de pensar a economia, pensar mercado, mas pensar a economia já vamos dizer assim, na fase pós-Covid, né? É claro que os casos continuam crescendo, se acumulando de casos, de óbitos. A guerra contra o Covid na parte médica acho que está longe de ser vencida, mas evidentemente que tem uma avaliação econômica a parte disso que precisa ser feita, né, pensando o que vai ser da economia nesse momento pós-Covid. E aí, quando a gente pensa em economia pós-Covid, eu acho que a gente tem que começar a pensar sempre no que está acontecendo lá fora, porque nesse período todo, no primeiro semestre, o que aconteceu lá fora foi um bom guia para o que poderia vir a acontecer aqui. E aí lá fora, o que a gente usualmente observa, e a gente tenta usar como termômetro, né, se as coisas estão voltando ao normal, se estão melhorando, se estão piorando, a gente usa 3 métricas, tá? São 3 termômetros. A primeira delas é observar aquelas informações que a gente hoje consegue quase que online, né, quase tempo real, né, sobre o funcionamento das economias. Hoje a gente tem dezenas de dados, quase que diários, alguns são diários, outros semanais, de vários tipos de informação econômica, desde informação sobre mobilidade das pessoas do Google, a Apple tem informação, tem vários aplicativos que têm várias informações importantes sobre mobilidade das pessoas, se o cartão de débito está sendo usado, a abertura de percentual de shoppings que estão abertos, enfim, hoje tem uma enormidade, fluxo de estradas, enfim, hoje tem uma enormidade de dados que a gente consegue fazer um acompanhamento online. Esse é o primeiro termômetro, né? O quanto que o plano de reabertura das economias está se configurando num reaquecimento das economias. São coisas que não necessariamente são equivalentes, tá? O segundo termômetro que a gente usa é o quanto que as autoridades fiscais e monetárias, no caso das autoridades fiscais, são basicamente os parlamentos do mundo todo, porque no limite são eles que aprovam, né, o uso de dinheiro público, né, para eventualmente ou injetar diretamente na economia, ou para infraestrutura, ou para o que quer que seja. Então, a gente acompanha através dos discursos, das votações, dos projetos, a propensão que esses parlamentos e os bancos centrais do mundo todo estão dispostos a continuar injetando dinheiro na economia, porque isso faz toda a diferença, principalmente para o momento da recuperação.
E o terceiro termômetro, que aí para a gente de mercado e para qualquer economista é mais difícil de antecipar, mas ele é razoavelmente fácil de acompanhar, é a velocidade ou timing, né, do aparecimento, da aprovação de uma vacina. Né? A vacina é a variável-chave que transformaria qualquer cenário de risco num cenário mais positivo. Né? De menos risco. Sob esses três termômetros, o que a gente vê assim, nos deixa construtivo para a retomada da economia global. Né? Tanto se olha para alguns dados econômicos e de reabertura lá dos Estados Unidos, da Europa, é óbvio que eventualmente a gente ouve que alguns países voltam a ter alguma dificuldade, né, de ter um aumento de casos, etc. Mas o que a gente também percebe ao mesmo tempo é que, seja por um aprendizado da classe médica, seja por um aprendizado das próprias autoridades, seja por um aprendizado até da sociedade, o que a gente vê é que os surtos, entre aspas, ou as ondas 2 que estão aparecendo, em geral elas são muito mais localizadas do que difundidas no país inteiro. E 2, a reação das próprias autoridades também são bastante localizadas, né? Ou seja, elas vão lá, atacam, por exemplo, algumas semanas atrás apareceram alguns casos no norte da Alemanha. A gente não viu a Alemanha fechando inteira, né? A Alemanha foi lá e tentou, vamos dizer assim, matar o problema ali onde era possível ou necessário, né? Outra coisa que a gente tem visto por exemplo, na Espanha está tendo surto. Então, ao invés do espaço aéreo da Inglaterra fechar inteiro para todo mundo, ele foi lá e, olha, quem vier da Espanha tem que ficar 2 semanas de quarentena. Né? Então, são algumas medidas um pouco mais localizadas e menos alarmantes, vamos dizer assim, que também faz com que o custo econômico, né, vamos dizer assim, do novo surto seja menor do que foi em março. Né? Então, nesse momento, eu acho que é um dado positivo. E o que a gente vê, alguns dados também, a gente vê que as economias ali em junho, julho, alguns dados até de agosto, por exemplo, como saíram hoje, já começam a mostrar sinais de economias bem mais robustas. O segundo termômetro que a gente usa, que é a questão das autoridades fiscais e monetárias, o que a gente tem visto e avaliado e percebido do Banco Central americano, do Banco Central europeu, do inglês, do japonês, do chinês e dos próprios parlamentos desses países todos, também é uma vontade de continuar estimulando as economias. Então, nesse momento, por exemplo, o parlamento americano está discutindo se vai fazer um pacote de 1,3 tri ou 1,7 tri, né? A mais, e esse é o quinto pacote fiscal de injeção de dinheiro na economia americana que eles estão fazendo. Quando você pega os dados de salário, massa salarial das economias, isso a gente viu nos Estados Unidos, viu na Europa e viu no Brasil. A massa salarial da sociedade aumentou mais do que no pré-Covid, no sentido de que a quantidade de dinheiro injetada pelo setor público para as pessoas, para os trabalhadores, foi maior do que a renda que eles perderam. Né? Então, nesse sentido, a gente vê que as autoridades seguem bastante proativas em dar estímulo para as economias. E o terceiro e último, que é a questão da vacina, como eu falei, eu não sou da área não sou médico, não sou cientista, não sou epidemiologista, mas hoje em dia a gente tem uma capacidade de acompanhamento bastante razoável, né, em que fase cada laboratório está, qual é a probabilidade que cada um está, quantos dias ou quantas semanas demorariam se o laboratório X chegar na fase 3, etc. A gente foi aprendendo um pouco com o passar do tempo. E o que a gente aprendeu aqui, ou pelo menos o que a gente estima, é que as vacinas provavelmente vão estar à disposição, não de todo mundo, num primeiro momento, porque é impossível fazer 7 bilhões de doses numa vez só, mas pelo menos para uma boa quantidade de pessoas, já no final desse ano, ou no mais tardar no primeiro trimestre do ano que vem. Isso. Né? Então, esse terceiro termômetro também nos deixa bastante construtivo. Vindo para o Brasil, os desafios, infelizmente, são um pouco mais, vamos dizer assim, dramáticos. Né?
Acho que a gente até está tomando algumas posições, fazendo algumas coisas no sentido correto, mas a gente aqui tem o desafio, além do Covid e tudo mais, a gente tem o desafio fiscal que é dramático, né? Acho que todos vocês têm acompanhado, o Brasil deve ter um déficit fiscal esse ano da ordem de 800, 900 bilhões de reais, né? Quando o esperado no começo do ano era que fosse de 100, né? Então é um aumento, é uma quantidade de dinheiro gasta extraordinária. É evidente que para esse ano está super legítimo, compreensível e desejável. Mas o risco todo para mercado, e quando eu falo mercado, não é para o mercado financeiro, é porque os preços de mercado acabam afetando a vida de todos nós, porque o dólar sobe muito, porque a taxa de juros fica mais alta, etc. A gente não podia ver esse déficit fiscal desse ano se alastrando para o ano que vem, né? Então, o Brasil tem uma regra, né, que é o teto de gastos fiscal, que precisa ficar em pé, né? E o parlamento é responsável por mantê-lo em pé. E era super relevante e importante a gente ver o orçamento que foi divulgado até ontem pelo governo, e a gente vai acompanhar ao longo desses 4 meses que faltam para terminar o ano, como é que o Congresso vai elaborar esse orçamento para ver se o teto termina em pé. Essa é a grande variável-chave para os mercados voltarem a se comportar melhor e os preços, quando eu falo preços, juros, o câmbio, a própria bolsa, continuarem performando bem e, enfim, acho que gerando bem-estar para todo mundo. Então, acho que esse é o grande desafio. Como eu falei, acho que o Brasil, pelo menos assim, tem feito algumas coisas boas. Os ruídos em Brasília, embora volta e meia eles apareçam, acho que diminuíram em relação a alguns meses atrás, ou pelo menos da última vez que a gente se falou. E me parece que, a despeito da gente ter uma canelada ou outra aqui e ali, acho que Congresso e setor executivo, eles já estão se falando um pouco melhor, né? Já tem um diálogo, pelo menos. Então, isso nos dá a confiança de que vamos dizer assim, as reformas, eventualmente, possam continuar andando no Brasil. Então, dado um pano de fundo positivo lá de fora e um ambiente melhor, cheio de desafios, mas melhor aqui dentro, a gente fica aí meio construtivo também para a economia brasileira, tá? Acho que é um pouco isso. Aí eu deixo a pergunta de todos vocês aí para a gente bater um papo. Oi, Ivo. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho o impacto que possa ter na economia a questão das eleições americanas que estão para vir aí, numa eventual reeleição do Trump ou não reeleição. Como é que você vê isso em relação à economia? Eu sei que agora é um pouco difícil porque estamos vivendo no meio de uma pandemia, mas ainda que já tenha um cenário de que a pandemia, você já começou dizendo de que ela já vamos falar pós-pandemia, né? Portanto, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessa questão das eleições aí. Perfeito. Bom, as eleições, eu vou me permitir colocar o chapéu do economista aqui e falar que depende, né? Que é a palavra que todo economista gosta de começar a resposta. Mas, de fato, dessa vez depende mesmo, porque o cenário nos parece bastante binário, tá? E por que eu falo depende o que vai acontecer com a eleição em relação ao Brasil? Tanto Trump quanto Biden, né, que são os dois candidatos, tem prós e contras para o Brasil, né? Quais são os prós e contras para cada um? O Trump, do ponto de vista do governo brasileiro, houve um claro alinhamento político, né, entre o governo Bolsonaro e o governo Trump. Desde o seu início, né, o governo brasileiro sempre pautou os Estados Unidos como seu grande aliado político e econômico, né? Dito isto, quando você tem um aliado de primeira ordem no poder, naturalmente, isso pode vir a trazer benefícios para o país em várias esferas, política externa, de algum acordo comercial, uma facilitação de, eventualmente, virar membro de órgãos multilaterais, enfim, tem uma série de possibilidades que isso traria benefício. Por outro lado, o Trump, por ideologia, confiança, características pessoais, etc., ele tem vamos dizer assim, uma característica de política externa muito mais
agressiva e combativa, né? Em particular em relação à China, né? Isso não é novidade, todo mundo acompanha aí as brigas que acontecem o tempo inteiro entre Estados Unidos e Vai e China. vem, né? Isso naturalmente enfraquece a economia chinesa e, consequentemente, enfraquece a economia global, né? Tanto de maneira direta, porque você está afetando o crescimento de uma economia forte como a chinesa, mas também de forma indireta quando você gera um pouco de insegurança para quem pode gerar investimento, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se o Trump vai acordar com o pé direito ou esquerdo, se vai querer aumentar a tarifa do alumínio para a Itália ou vai querer subir a tarifa de tomate do Brasil. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, essa Entendi. política econômica mais errática também gera uma certa insegurança para alguns investimentos. Isso naturalmente é negativo para o Brasil, tendo em vista a importância que a China e até a Europa, né, ultimamente o Trump tem criado alguns problemas até com os europeus. E Europa e China são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, nesse sentido, ele é ruim porque você está enfraquecendo parceiros importantes para a gente. O Biden, por outro lado, ele tem uma personalidade, vamos dizer assim, mais multilateral, política externa, política de comércio, de maneira mais unilateral, que eventualmente poderia gerar mais crescimento global. Isso naturalmente favoreceria o Brasil. Por outro lado, o Biden tem uma cabeça, vamos dizer assim, mais estatizante, vamos colocar dessa maneira. Ou seja, uma parte da bandeira, das bandeiras que ele levanta, dos planos econômicos que ele tem, é de reverter uma parte dos impostos que o Trump cortou. Então, isso naturalmente pode acabar tendo impactos nos mercados americanos, pelo menos no curto prazo, gerando uma certa volatilidade, e isso também teria consequências num curto espaço de tempo no Brasil, uma vez que os nossos mercados são intimamente conectados ao mercado global, ao mercado americano, né? Então, por isso que eu falei, infelizmente eu não consigo fugir muito do papel de economista. Ele fala, ó, depende, acho que a gente tem prós e contras nos dois candidatos. Minha visão pessoal é que vamos dizer assim, o líquido disso tudo, uma vez que você tem benefícios e malefícios, tem um resultado líquido. Eu acho, realmente é só um achismo, que o resultado do Biden acaba sendo mais positivo para o Brasil do que do Trump, tá? Principalmente se o Biden ganhar a Casa Branca, ou seja, se o Partido Democrata ganhar a Casa Branca, mas o Senado for conquistado, a maioria no caso, né, pelo Partido Republicano, aí eu acho que a gente fica no melhor dos mundos. Por que isso? A Casa Branca tem muito poder de influência sobre política comercial dos Estados Unidos, né? Por isso que o Trump, volta e meia, faz umas barbaridades, né, de política comercial, e o Congresso não opina tanto. Na questão da política tributária, de aumento de impostos, por exemplo, o Congresso é peça-chave, peça fundamental. Então, se a Câmara vai ser democrata com certeza, tá? A maioria. Então, se o Senado virar republicano, temos aí um certo embate, uma certa divisão do Legislativo, que dificultaria bastante o Biden de implementar o aumento de impostos. Então a gente ficaria tanto com uma pessoa que pensa, vamos dizer assim, mais globalmente, o que seria bom para o mundo, mas e teria mais dificuldade de fazer, vamos dizer assim, a parte ruim dele, que é ficar aumentando impostos. Então, assim, se você perguntasse assim, você tem o poder de desenhar o resultado da eleição americana, eu colocaria o Biden na Casa Branca e o Senado republicano. Mas é importante a gente saber que se o Biden ganhar a Casa Branca e o democrata ganhar também o Senado, provavelmente os mercados vão chacoalhar um pouco. Então, eu acho que é isso que é importante, a gente ter essa consciência, né, de que os mercados vão chacoalhar um pouco. Mas acho que a gente tem que ter a consciência também que investimento em mercado, em bolsa ou mesmo em multimercados são realmente investimentos de mais longo prazo, né? Então, assim, vai ter chacoalhão, mas nunca aconteceu. Eu sempre gosto de dar esse dado, porque outro dia eu me deparei com ele, eu fiquei chocado, porque eu não tinha isso na cabeça. Nunca aconteceu da Bolsa Americana ficar 4 anos, no intervalo de 4 anos ela sempre sobe.
Então, assim, se eu investir hoje, daqui a 4 anos eu vou estar ganhando dinheiro. Pode ser que daqui a 3 meses não, daqui a 6 meses não, daqui a um ano talvez não. Mas no intervalo de 4 anos, não tem nenhum, que a gente chama de time frame, né? Nenhum intervalo de tempo de 4 anos, desde que a Bolsa Americana foi criada, em que no intervalo de 4 anos a Bolsa estava Não menor gerou depois de resultado. 4 anos. Então, acho que Ok, essa que eu acho que tem que ter na cabeça. ok. Só emendando uma pergunta do Pedro que nos encaminhou, mas para manter na economia americana a conversa, se a injeção de dólar lá nos Estados Unidos pressiona o nosso câmbio aqui. Se acontecer, sem dúvida. Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E aí, voltando, vou encadear essa pergunta com a eleição, tá? Pensa o seguinte: imagina que você é um investidor, sei lá, mora em Londres, né? Tenho US$ 100 para investir em algum lugar. Você precisa que seu dinheiro seja remunerado de alguma maneira, né? Ou você vai colocar num país que tenha um juro alto para te remunerar, ou você vai colocar esse dinheiro num país que tenha muito crescimento, porque é um país que vai ter muitas oportunidades. Então, o dinheiro, o dinheiro vai para o lugar que tenha retorno, né? Seja de juros altos ou seja de crescimento. Então, para você raciocinar o dólar, qual é o movimento que o dólar vai fazer no espaço assim de 6 meses? Estou falando do dólar amanhã, evidentemente, né? Mas no espaço assim de 6 meses, um ano, será que o dólar no mundo vai ficar mais valorizado ou mais desvalorizado? É importante você comparar duas coisas. Primeiro, o crescimento americano vai superar o crescimento do resto do mundo ou não? O que vai ganhar? É o crescimento do mundo ou o crescimento americano? Segunda coisa, como eu falei, ou você vai atrás de crescimento ou de juros. Será que a política monetária americana, ou seja, aquela que define a taxa de juros americana, vai ficar mais... A taxa de juros americana vai ser mais alta que a taxa de juros do resto do mundo ou não? Essas são as duas variáveis que o tempo todo a gente tem que ficar avaliando. Então, quando eu olho para o Biden, né, que é um candidato, como eu falei, que pensa o comércio de maneira mais multilateral e, portanto, tem mais capacidade de geração de crescimento global, isso naturalmente faria com que o dinheiro do mundo, dos investidores, percorresse o resto do mundo atrás de algum investimento lucrativo, incluindo o Brasil. Agora, E se aí você o tem câmbio um baixa. cara que tem uma política mais dura com o resto do mundo, muito mais combativa, muito mais dura, acho que não tem outra palavra, e portanto gera risco do crescimento global ser mais fraco, naturalmente esse dinheiro vai para o lugar seguro que é os Estados Unidos. Então, naturalmente, o dólar se fortaleceria contra todo mundo, inclusive o Brasil. Então, minha visão do dólar, já respondendo a pergunta e respondendo um pouco junto com a eleição, se o Biden ganhar, eu vejo um dólar, e aí teve uma outra pergunta que eu vi de alguém ali sobre o dólar em 2021, que já envolve Tá. envolve um Tem pouco essa essa pergunta resposta. assim. Eu acho que o Biden ganhando, a gente tem uma grande chance de ter 2021 o dólar global, incluindo o Brasil, um dólar fraco. Portanto, as moedas se valorizando. Então, eu vou usar o real como uma ilustração, eu não estou fazendo previsão de real aqui, mas o real hoje, por exemplo, está 5,40. Se o Biden ganhar, dá para imaginar tranquilamente do real voltando para patamar de 5, por exemplo. Aí, claro, depende do nosso dever de casa aqui dentro, né? Se a gente vai manter o teto de gastos em pé, não vai manter o teto de gastos em pé, mas vamos usar a hipótese que o teto vai ficar em pé. Não acho um absurdo imaginar que o real possa voltar para um patamar de 4,80, 4,90, 5, tá? Seria um pouco essa minha Ok. visão. Se o Trump ganhar, acho que o mundo tem mais dificuldade e acho que aí a nossa moeda teria muito mais dificuldade, tá? E aí eu acho que a gente ficaria nessa faixa aí com 5,50, 5,60, 5,40. Tá ótimo, 5,30, mas vai ser difícil fugir muito desse patamar que se encontra hoje. Ok. Bom, falando um pouquinho então dessa parte de fiscal e a relação disso, que você comentou agora há pouco, com relação à economia interna, vamos falar um pouquinho agora desse orçamento que se enviou para o Congresso, Ivo.
E o que você, se você já conseguiu ver alguma coisa, e que impacto ele pode ter na nossa economia, esse orçamento para 2021? Eu gostei, tá, do que eu vi. Por que eu gostei? Como eu falei, a grande preocupação que a gente tinha era de ter um orçamento que encaixasse dentro do teto de gastos, né? O grande risco, e a gente sabe que Brasília é expert nisso, era achar uma brecha, né, para driblar o teto de gastos, e sempre usam bandeiras super meritórias, assim, ai, como que as nossas crianças vão ficar sem, tira o dinheiro das crianças do teto, aí eles usam para outra coisa, dinheiro, nada a ver com as crianças. Eles adoram fazer isso. A gente sabe, todo mundo já é perito também em conhecer a turma de lá. Dito isto, a grande preocupação era a seguinte, era o governo mandar um orçamento para o Congresso já com alguma coisa fora do teto de gastos, né? De novo, sempre com bandeiras maravilhosas, lindas. Ninguém manda dinheiro fora do teto para coisas muito feias, não. É sempre muito bonito. Uhum. Então, a grande preocupação era essa. E aparentemente, tudo que o governo se propõe está dentro do teto, né? Ou seja, os investimentos que o Rogério Marinho quer fazer estão dentro do teto. Não tem nenhum gasto obrigatório ou discricionário fora do teto. O próprio Renda Brasil, aparentemente, apesar de ainda não ter sido definido, mas aparentemente vai ficar dentro do teto e vão tentar achar gastos que já estão dentro do orçamento para financiar o Renda Brasil. Então, claro, sempre tem risco, de novo, sempre vai ter algum risco de ter um gasto que explodiu por alguma coisa que a gente não consegue ver hoje, ou que ainda não aconteceu, alguma receita que surpreendeu muito para baixo por qualquer motivo, enfim, sempre pode acontecer alguma coisa, uma greve de caminhoneiros que ninguém imaginava que podia, sempre pode acontecer alguma coisa. Mas, a princípio, pelo menos como plano, como, né, como guia, me pareceu algo, sabe, tipo, por enquanto tá tudo bem, né? Então, Uhum. me deixou bastante tranquilo. E me deixou adicionalmente tranquilo quando hoje foi anunciado a extensão do Corona Voucher até dezembro, que o governo está planejando enviar para o Congresso, né, a reforma administrativa, que também pode ajudar, né? E até outra coisa sobre orçamento ainda e reforma administrativa, o próprio secretário da Fazenda ontem, quando foi fazer a entrevista coletiva com a imprensa, apresentando o orçamento, deixou claro que qualquer surpresa positiva que a gente possa vir a ter vai virar superávit primário, né? Isso também era uma possibilidade, um risco da gente ter. Qualquer surpresa pode virar gasto. Não, ele deixou muito claro, qualquer coisa que saia disso aqui vira resultado primário. Então, assim, é super importante esse reforço que o governo dá e como diretriz. Então, foi o que eu falei, assim, como a relação entre Congresso e governo está melhor, me parece que tem um certo alinhamento ali de objetivos, né? Então, estou Uhum. relativamente tranquilo. Sim, eu gostei. Sinaliza uma estabilidade nesse aspecto, né? Deixa eu emendar uma pergunta aqui em duas, aliás, numa só. O que esperar do PIB, já que a gente, me parece, tinha uma expectativa muito mais catastrófica do que de fato vai acontecer, né? Uhum. Então, o que esperar do PIB para encerrar agora 2020 e para 21? Que aí já emenda na pergunta que o Cléo fez aí sobre o crescimento do Brasil pós-pandemia. Acho que dá para juntar as duas aí, não dá? Sim. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, a gente, eu lembro que a nossa pior projeção para o ano foi 7,2, mas enfim, Menos, 7%. né? E hoje a gente está nos 5%. Então já é um adianto, né? Para o ano que vem, a gente está na faixa de 4 e pouco por cento, tá? Tem uma questão estatística. Este ano, negativo, né? Para o ano que vem, positivo. Negativo. Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só para Negativo deixar esse ano em registrado. 5%. Não, se a gente esse ano cresce 5%, a gente realmente ia surpreender o mundo barbaramente. Não tem lugar que vai ter. Acho que não vai ter nenhum país que vai crescer positivamente esse ano. Talvez a China, Perfeito. se muito, vai crescer 2% ou alguma coisa assim. Mas bom,
Então, eu acho que é 5% esse ano negativo e 4% positivo ano que vem. Tá? Essa é um pouco a perspectiva. O que ficou claro no PIB claro, o que sugeriu o PIB de hoje é que a gente está passando por uma crise muito mais do setor de serviços do que, uma crise generalizada, né? Até pelos dados mais recentes que a gente já recebeu, do mês de julho, mês de agosto, ou seja, já do terceiro tri, mostram que a indústria conseguiu já se recuperar de uma maneira razoavelmente rápida, mas o setor de serviços, que depende muito mais da circulação de pessoas, da interação de pessoas e tudo mais, vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Até a gente fez uma conta outro dia para pensar essa recuperação pós-pandemia sobre a taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego aparentemente não está tão alta, mas tem um detalhezinho técnico importante que eu vou tentar passar da melhor maneira possível. A taxa de desemprego é calculada a partir das pessoas que estão procurando emprego, né? Se eu chego para você e pergunto, o senhor está procurando emprego? Você fala, não, eu não estou. Você não é desempregado, porque você não está procurando emprego. Se você pergunta para mim, você está procurando emprego? Eu falo assim, pô, não estou conseguindo achar. Eu sou desempregado. Então, quando você tem um fenômeno qualquer econômico que faça uma massa de gente gigantesca sair da força de trabalho, essa massa toda, quando você pergunta, você está procurando emprego? Ela responde, não, não estou. Eles imediatamente não são desempregados, não são considerados. E naturalmente, a pandemia trouxe essa questão, né, de você ter muita gente que não pôde procurar emprego, né? Então muita gente saiu da força de trabalho e fez com que o PIB ficasse ali nessa faixa de 13%, 14%, mas se você pegasse, a gente fez a seguinte conta, a gente pegou a força de trabalho de fevereiro, né, do pré-pandemia, e colocou como se ela tivesse ficado constante. Ou seja, ninguém desistiu de procurar emprego. Se ninguém tivesse desistido de procurar emprego, o desemprego hoje seria na faixa de 23%, e não 13%. Né? Você vê o movimento de pessoas que deixou de procurar emprego. Então, qual é a implicação disso? Significa que, quando acabar o Corona Voucher, vai ter bastante gente precisando de emprego e que usualmente demora para voltar, e possivelmente são pessoas que pararam de consumir serviço, porque não podiam, né? E quando voltarem, pela falta do emprego, vão continuar com dificuldade de consumir serviço. Então, é uma coisa muito curiosa, que a gente estava discutindo outro dia, assim, na época do começo da pandemia, o mercado começou a discutir assim, será que a volta a recuperação vai ser em V, vai ser em W, vai ser em L, ou seja, cai e nunca mais volta? Enfim, o mercado adora ficar pensando nas letrinhas para ver qual é a forma que as economias iam voltar. Na verdade verdadeira, quando você olha, a economia está voltando em K, ou seja, ela despencou, sendo que um setor está voltando e outro setor não está voltando. Então tem uma certa dicotomia aqui de setores que estão bem e setores que estão muito mal, né? Então, basicamente, assim, a indústria está conseguindo se recuperar, mas o setor de serviço vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que essa é a principal mensagem. Mais do que o número em si, claro que 9,7 é dramático, é muito ruim, mas estava mais ou menos na cabeça das pessoas que seria isso o segundo trimestre, né? O que está ficando mais claro é que parte da recuperação que a gente está vendo tem a ver com os estímulos fiscais do governo, né, com o Corona Voucher e tal, mas que quando esse Corona Voucher sair, o setor de serviços principalmente vai ter mais dificuldade. Então a gente tem um 4% de crescimento, mas, sinceramente, falando do coração e do estômago, eu acho que o risco é de ser um pouco menos. Tá? Então, enfim, tem que ter um pouco de cautela quando a gente vê alguns dados que pareçam que a gente está se recuperando, mas tem que saber que existe muita injeção de adrenalina. Tá? Então tem que ter um pouco de cautela nesse sentido. Eu acho que nesse teu comentário você responde um pouco dessa pergunta que o Wesley registrou aqui. Estamos vendo uma movimentação financeira que não condiz com o momento, principalmente devido à pandemia.
Como é que você explica esse movimento? Eu Eu acho acho que que está nesse contexto aí, né? eu acho que você explica de duas maneiras, tá? Vai, três. Primeira, é muito comum o setor financeiro antecipar demais os movimentos econômicos. Então, tudo que a gente vê no que está acontecendo no setor financeiro nunca é o que a gente está vendo na economia. Tanto é que o inverso também foi verdadeiro. As bolsas começaram a desabar em fevereiro, março, elas já estavam desabando, sendo que a economia, o pior momento da economia foi abril, maio, junho, né? Ou seja, a gente como setor financeiro, não, a Antecipa o gente... movimento, né? Oi? Ela antecipou o movimento, né? Ela antecipa demais o movimento, né? O que se estima usualmente é que a bolsa antecipa o movimento da economia em 6 a 12 meses. Então, quando a bolsa começa a subir muito, a gente não está operando o PIB de 9% de queda. A gente está operando essa recuperação de 4, que pode ser 5, enfim, cada um vai ter uma aposta, né? Essa é a Uhum. primeira explicação que eu tenho. A segunda explicação que eu tenho é, assim, existe um termo em mercado, que o mercado adora criar umas palavrinhas para explicar os fenômenos. Que eles chamam de TINA, né? T-I-N-A. T-I-N-A é um termo em inglês que é There is no alternative. Ou seja, não tem alternativa. Quando a taxa de juros vai a zero, ou no caso do Brasil vai a 2, que para o nosso histórico é muito baixo, o investidor não tem alternativa a não ser colocar o dinheiro para risco, né? Ou seja, se eu for colocar meus 100 reaisinhos de poupança no CDB do banco, no título público, e for render 2% ao ano, daqui a 50 anos eu tenho o dobro do patrimônio, fazendo conta de padaria, evidentemente, né? Então, Certo. quando o juro é muito baixo, você tem que colocar o dinheiro para rodar. Não tem muito jeito. Então, o fluxo de dinheiro que sai da renda fixa e vai para a renda variável, para os multimercados, ela sustenta parte do mercado, né? Então, acho que essa é uma explicação muito forte. Quando você vê, depois de 2008, eu comecei no mercado em 2006, então eu vivi a crise de 2008 inteira. E na época eu já fazia, eu sempre trabalhei como economista, e na época eu cobri exatamente os Estados Unidos, né? Então eu realmente acompanhei muito perto aquela crise de 2008. E lá foi a mesma coisa, a taxa de juros foi a zero, e a Bolsa Americana ela não parou de subir. Se você pegar a Bolsa Americana de março de 2009 até 2020, até 2018, 2019, foi uma linha reta para cima. Porque o juro é zero. Então você não tem jeito. O juro é zero, aí o cara que vai fazer a conta de quanto vale uma, sei lá, eco-rodovias, vai botar um juro baixíssimo, aquilo você vai descontar valor presente e o preço da ação vai subir quase por definição, porque a taxa de Ok. juros é muito baixa, né? Então, eu acho que tem acho que tem essa questão da conta das empresas que começam a ficar mais atrativas, e tem essa questão que é super relevante do fluxo, que quando o juro é muito baixo não tem jeito, ele vai para a bolsa e para os fundos multimercados. Tá bom. Oi, Ivo, nós temos várias outras perguntas aqui, mas o nosso tempo está findando. Eu só queria que você fizesse aí uma última consideração, aproveitando essa última fala aí sobre o comportamento do investidor em relação à, à questão da taxa de juros. Nós temos países que têm taxa de juros zero, ou muito perto de zero, há muitos anos. E lá tem um estoque de investidor que vai para a área de risco e um estoque que fica vamos chamar aqui, na taxa pré-fixada ou no investimento mais conservador. Pela tua experiência aí, como é que é esse percentual e o que a gente pode, então, fazer uma analogia com o que pode acontecer com o investidor brasileiro? Qual é o volume que fica num ou outro cenário aí, o que vai para risco e o que fica em fundos conservadores? Olha, eu vou confessar para você que eu não tenho um número para te dizer como, por
Para um investidor pessoa física, como funciona em termos de alocação de capital, de patrimônio pessoal, essa questão de renda fixa e bolsa ou fundos e tudo mais. Uhum. O que eu vejo, e aí eu tiro isso, eu estimo isso a partir da valorização dos ativos e pela quantidade de dinheiro que é injetada nesses mercados, eu chutaria no sentido, como a gente chama, chute educado, né? Observando a valorização dos ativos e dos fundos. Desde a crise americana de 2008, o crescimento tanto de multimercados quanto da Bolsa Americana em termos de volume, tanto é que muitas vezes a gente ouve assim, a Tesla vale 500 bi, a Apple vale 2 tri em termos de valor de mercado. A gente começa a ouvir esses números absurdos. O que significam esses números? Significam que os investidores já estão pagando pelo valor da Apple o equivalente a muitos anos de crescimento muito forte. Se você está disposto bom, na pior das hipóteses, eu prefiro apostar que a Apple vai ficar 20 anos crescendo, né, 10% todo ano, do que botar na taxa de juros americana que vai me dar 0,25. Porque 0,25 a alternativa é o colchão, não é botar no banco, né? Então, assim, eu não sei te dar um número sobre a alocação, mas pelo que eu ouço de volume financeiro em fundos multimercado lá, né, até da importância que esses fundos ganharam. Outro dia eu ouvi um número que me chocou, que era engraçado até, que era o seguinte: a remuneração dos gestores de multimercado americanos comparando com artistas do show business e esportistas. Então, volta e meia a gente escuta assim, o jogador de futebol americano que ganhou 50 milhões de dólares, não sei quando. Esses valores do show business e do esporte não eram exatamente irrisórios, mas eram pequenos perto de quanto ganharam os maiores gestores de multimercado lá americanos. Isso me coloca, isso me dá um parâmetro de que a quantidade de dinheiro envolvida, né? Hoje em dia a gente ouve falar assim, o fundo tal tem 5 trilhões, o outro fundo tem 700 bilhões. Os volumes financeiros que esses fundos conseguiram me leva a crer que a alocação em renda fixa, assim, eu não vou falar que é inexistente, porque no fundo, todo mundo precisa de algum dinheiro para girar, mas eu chutaria que é só aquele dinheiro que o cara quer para, enfim, quase para o dia a dia. Um dia a dia mais extenso, não para o dia a dia mesmo, mas, olha, os próximos 2, 3 meses eu preciso de 10 mil dólares, esse dinheiro eu boto na Quem busca liquidez imediata, né? É da liquidez imediata, entendeu? Não é mais do Perfeito. que isso. Porque, assim, no limite, eu prefiro botar num fundo multimercado, que no pior mês vai me dar 150 do CDI, e num ano bom vai me dar, sei lá, 300, 400% de CDI, né? Dado que o CDI está 2. Então, assim, eu acho que é o dinheiro de liquidez imediata, sinceramente. Mas eu não tenho número para te dar, infelizmente. Eu até vou buscar, porque é um número interessante para ter na cabeça. Mas, enfim, acho que é um pouco essa a visão. Tá bom, Ivo. Ok. Nós estamos mais ou menos no nosso tempo combinado aí. Você quer fazer alguma consideração final? Olha, eu acho que a gente está num... É até complicado falar isso pelo momento de saúde pública, mas enfim, meu chapéu é de economista, né? Acho que a gente está num momento bom. O Brasil, como sempre, tem muitos riscos envolvidos, principalmente de ordem fiscal, mas eu tenho confiança de que vale a pena a gente fazer apostas. E aí a aposta aqui, eu queria tirar um pouco aquela concepção do cassino. Não é o cassino. A aposta é mais no sentido de alocar. Eu vou alocar meu dinheiro, né, em poupança de longo prazo. Eu acho que uma coisa que eu acho que o Brasil mudou bastante, eu acho que ajuda até a responder a pergunta anterior sobre o movimento de mercado. Acho que o Brasil está começando a aprender o que é poupança de longo prazo. A gente viu pessoa física, por exemplo, nessa última crise, quando ela saiu de 120 para 60, a gente viu a alocação de dinheiro de pessoa física entrando na bolsa a 60. Então, acho que isso é um sinal de amadurecimento, né, do mercado de pessoa física, principalmente.
Então, acho que a pessoa física está aprendendo. Claro, se você tiver sorte de botar dinheiro num papel que suba 30% em uma semana, você deu sorte. Mas eu acho que as pessoas têm que aprender, e eu acho que estão aprendendo, que é um investimento de longo prazo, que você tem que conhecer os gestores, a cabeça das pessoas, e pô, alocar uma parte do dinheiro em vários fundos multimercado, fundo imobiliário, fundo de ações, enfim, cada um vai ter um perfil, né? Mas não adianta imaginar que em 6 meses essa pessoa vai resolver minha vida, não vai ter nenhum mês que esse cara vai dar negativo, todo gestor dá mês negativo. Então, é realmente confiar que existe a melhor poupança é aquela de longo prazo que você realmente consiga segurar. E você tem que ter estômago para botar a quantidade de dinheiro alocada no mercado. Se você não tem estômago nenhum, não adianta você botar em bolsa, porque ela vai movimentar um pouco mais mesmo. Se você tiver um pouco de estômago, cada um vai ponderando de acordo com o seu estômago, mas sabendo que é um exercício, é literalmente uma maratona. Ok, Ivo. Eu só te agradecer em nome da diretoria da Unicred Aliança. Muito obrigado por participar conosco. Quero dizer para as pessoas que estão participando que a live vai estar disponível no IGTV e no YouTube da Unicred Aliança. E que nós, da Unicred Aliança, e a equipe técnica sempre está disponível para auxiliar os cooperados, para fazer uma orientação, para trocar uma ideia sobre investimentos, e sempre estamos à disposição. Ivo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez e, enfim, conte com a gente. Ok, sempre vamos contar. Deixar essa porta aberta. Obrigadão por hoje. Tchau, tchau. Um abraço a todos que participaram. Nosso carinho, nosso abraço. Boa noite.